Internautas do JMV-TV, nós estamos aqui na Coordenadoria Geral do PROCON de Timbó e vamos conversar com o Sérgio Barreto, falar um pouquinho sobre o trabalho do PROCON. Sérgio Barreto, obrigado por ter recebido a nossa reportagem. Prazer é nosso, obrigado. Nesta quarta-feira, dia 9 de julho, aconteceu uma reunião lá na sede da Secretaria de Justiça e Cidadania em Florianópolis, uma reunião com representantes do PROCON de Santa Catarina e da Oi Brasil Telecom, né? Até porque existe muita reclamação na questão da telefonia no estado e aqui na região do Médio Vale do Itajaí. E nesta reunião, ontem houve digamos, pode-se dizer, um acordo entre a Oi Brasil Telecom e os PROCONs de Santa Catarina, Barreto? Eles vieram com uma proposta de acordo. Essa operação toda dos PROCONs foi uma operação muito forte, que começou aqui pelos PROCONs da Deconv, que levaram essas informações na capital. E foi uma ação muito forte, uma ação coletiva, e nós pegamos a Oi realmente aí de surpresa. Nós temos que ter um pouco de cautela quando a gente fala de uma empresa como a Oi, porque a gente vem tomando medidas fortes e eles não estão tendo estrutura para cumprir. Não é que eles não queiram cumprir, eles não têm estrutura para isso. A demanda está muito grande e foram vários fatores que contribuíram para essa situação que hoje é caótica. As chuvas, as inundações, e tudo isso estragou muito a aparelhagem, o pessoal de greve, o pessoal não estava trabalhando, enfim, virou um caos a empresa. Os servidores, após a medida cautelar, já foram orientados, se acabou a greve, foi feito um acordo, e agora, até as informações que a gente tem, que eles estão trabalhando de média 12, 14 horas por dia, para dar conta da demanda, para vir a restabelecer todas as linhas telefônicas. Agora, desse encontro, nesta quarta-feira em Florianópolis, aliás, o PROCON exigiu 3 medidas, né, para que a Oi Brasil Telecom cumpra, né? Sim. Essas medidas elas vêm de encontro ao interesse dos PROCONs. Eu não fui nessa reunião, eu sou conselheiro jurídico da Deconv e nós temos o nosso correspondente, que é o Alexandre Caminha, do PROCON de Blumenau. Assim que ele sai da reunião, ele nos comunica, ele nos passa, só que o que acontece? Nós estamos tendo uma postura também independente. Nós confiamos muito no trabalho da Deconv, que o que é? A Associação dos PROCONs. Amanhã, às 9 da manhã, nós vamos ter uma reunião. E é lá que nós vamos decidir o que vai ser feito. Em Guabiruba. Em Guabiruba. Independentemente da posição do PROCON do Estado. Porque o PROCON do Estado é um órgão independente, ele está lá em Florianópolis. A Deconv é a associação de todos os PROCONs. E nós não estamos muito contentes com a situação. De repente, mesmo em vindo o PROCON do Estado fechar um acordo, talvez nós da Deconv, da Associação dos PROCONs, a gente pode estudar uma medida até mais forte e não entrar no acordo, porque isso pode ser possível também. Aliás, 3 medidas que, se não forem cumpridas, serão, segundo as informações aplicadas, multas que vão de R$ 400 a 6 milhões, inclusive as 3 medidas, expor no site, acordo firmado com o PROCON também, né? Sim, tem que dar publicidade a tudo isso. E as multas vão, sim, certamente chegar ali até 4, 6 milhões de reais pelo volume de processos que se tem. São multas pesadas, altas, né? Super altas. Cada multa que se tem, para você ter uma ideia, só aqui na comarca de Timbó pode chegar a 64 mil em cada processo. Você tem no estado inteiro um volume de processo enorme, é um valor certamente aí que bate uma cifra alta. Entre outras medidas também, solucionar as reclamações dos moradores onde não há PROCON. E aqui na nossa região nós temos, exemplo, Rio dos Cedros, outras cidades aqui, né? E pessoas que sofreram muito, se não sofreram mais, Rodeio é uma cidade onde teve um volume muito grande de pessoas com dificuldade. E certamente a gente tem que olhar por essas pessoas e afirmar aquele nosso compromisso de certamente fazer um convênio aí para vir ajudar esses municípios vizinhos, porque eles não podem ficar desamparados, né? Agora, Sérgio Barreto, aqui em Timbó, muita reclamação mesmo da Oi Brasil Telecom? Sempre tem. O nosso carro-chefe, se tu olhar nosso cartório, a Oi ela toma aí uma proporção de 40% a 50% de toda a demanda. Uma demanda que triplicou nos últimos 2 anos. A gente vai bater ali 1.300 processos, o que nós tínhamos 400 há 2 anos atrás. Então, a Oi ela domina 40%, 50% de toda a demanda, apesar que as demandas de financeira e bancos também estão aumentando bastante.
Mas a Oi certamente é um carro-chefe. Mas após essas medidas que agora foram tomadas, porque isso mudou muito, isso não existia, essas medidas dos PROCONs não existiam, isso tudo tomou uma proporção maior com a criação da Deconv e certamente nós acreditamos que nos próximos anos a tendência é que o serviço melhore. Recentemente vocês teve um representante da Oi Brasil Telecom, né, no sul do país, Paraná, Santa Catarina, esteve inclusive aqui no PROCON de Timbó e, pelo menos diante até da imprensa, de outras pessoas, ele disse que se comprometeu, né, de solucionar esses problemas. Esse foi o ponto-chave de toda a operação, foi isso. O que acontece? Antigamente, o cidadão vinha aqui, né, eu acho, não lembro de André ter vindo a Timbó, mas ele veio até pela quantidade de multas que o PROCON vem aplicando, ele veio, nos olhou nos olhos e, nós nos comprometemos em 30 dias a cumprir todo o acordo. Só que o que eles não contavam justamente com isso, com essa associação. Então, se o PROCON de Timbó viesse aplicar uma medida cautelar e fechar os 2 estabelecimentos, seria grave em termos, porque a Oi é uma empresa muito grande. O que ele não contava é com essa nossa associação e com essa nossa comunicação. Então, isso gerou o quê? Gerou uma demanda muito grande, foi levado a Florianópolis, foi levado a todos os municípios, Chapecó, Criciúma, enfim, Médio Vale do Itajaí. Ele não contava com isso, ele jamais esperava isso. E do dia para a noite foi feita uma operação em todo o estado e agora, em todos os casos, vai ser assim. Então, acredito que eles devam agora pensar 2 vezes também antes de vir até um PROCON, principalmente o PROCON de Timbó, e afirmar um acordo. Certamente ele vai pensar 2 vezes agora antes de fazer isso. A gente observa que muita gente aqui de Timbó procura o PROCON, né? A gente observa que é um entra e sai aqui no PROCON que fica junto à prefeitura. As principais reclamações continuam sendo na área da telefonia, então. Telefonia, mas assim, cresceu muito a demanda, porque quando com toda essa reestruturação jurídica legal do PROCON, que a lei deu ao PROCON, não é mérito algum do servidor público, a lei veio dar esse respaldo ao PROCON, nós começamos a aplicar a lei e essa aplicação da lei começou a gerar efeito positivo, porque a pessoa tem o resultado do processo e hoje, a grande maioria dos casos, você consegue resolver no PROCON. Com essa resolubilidade muito alta, você tem uma procura maior. É natural. E é muito comum até o próprio consumidor, ele ganhou uma ação no PROCON, ele volta por outro problema, ele ganha, ele volta por outra situação. Então, hoje a demanda é muito alta. A telefonia ela tem uma grande proporção, mas produtos tem muita coisa, financeira tem muito, e de produtos valores altos, de automóveis com valores altos, desde um celular até um carro de R$90 mil, até um apartamento, até, enfim, tem muito processo hoje. Sérgio Barreto, nós estávamos conversando até fora do ar, eu achei essa notícia aí que você está me passando, achei fantástica, é que Timbó vai ser o primeiro município a implantar política municipal de defesa do consumidor, é isso? Nós queremos fazer o que com Timbó? E não é que querer entrar em méritos, enfim. Nós queremos fazer o PROCON de Timbó um dos melhores PROCONs do estado de Santa Catarina. Modelo até. Modelo. E nós temos condição de fazer isso. E nós vamos fazer isso. O PROCON de Timbó vai botar em prática no que vem a política municipal de defesa do consumidor. É o primeiro município do estado de Santa Catarina a ter. E é uma política municipal baseada na lei. Cada ação está com base na lei. Na lei aprovada pelo município, a Lei 2653 de 2012, o Decreto 2171 federal e o próprio Código de Defesa do Consumidor. São várias ações que vão ser tomadas dentro da política municipal de defesa do consumidor. O primeiro município do estado de Santa Catarina a ter, e certamente implementando essa política, o PROCON de Timbó se transforma no PROCON modelo para o estado de Santa Catarina e para o resto do país, certamente. Isso a partir do ano que vem, 2015. 2015. Os 2 primeiros anos aqui do PROCON foi para regulamentar o PROCON. O PROCON hoje, se eu levantar da cadeira e chegar outra pessoa e assumir o cargo, ela vai pegar o PROCON andando e funcionando. E é um órgão que depois que você tem uma estrutura montada, ele é fácil de trabalhar. Não é difícil, porque você já tem uma diretriz, você já tem o modelo de medida cautelar, você já tem o modelo de multa para cada área, você tem tudo. É questão de sentar e aplicar a lei. Então, essa política municipal de defesa do consumidor,
ela vem realmente a fechar um trabalho que, se a gente conseguir implementar, vai ser um PROCON modelo no país inteiro. Sérgio Barreto, cada vez mais as pessoas elas estão acreditando no PROCON, e prova disso a gente vê, né, em várias cidades, e aqui em Timbó, quando a gente estava aguardando essa entrevista para entrevistá-lo, a gente vê, já disse, um tal de, né, de entra e sai PROCON, pessoas pedindo informação, etc. e tal. Eu acho que vai chegar um momento, e não muito longe, de o PROCON já é um órgão até independente, mas se igualar ao Ministério Público, vai ter muita força mesmo? Eu digo o seguinte: em 20 anos, a política municipal de defesa, a política nacional de defesa do consumidor vem ganhando força. Até em outros encontros a gente comentou que ela deixou de ser uma política de governo para se tornar uma política de Estado, vinculada ao Ministério da Justiça. Dentro do próprio Ministério Público existem promotorias de justiça especializadas na área, em Brasília, enfim, várias capitais também. Daqui a 20 anos, o PROCON, nós acreditamos, é uma linha, uma tendência pelos cursos que a gente faz, pelos congressos que a gente faz, a gente vem se especializando, ele vai se tornar um órgão cada vez menos político e um órgão mais técnico. E isso vem de encontro àquele operador do direito. Então, certamente, no futuro, não duvidemos, vai ser um cargo por concurso público, vai ter uma estrutura própria, vai ter o próprio PROCON de Blumenau, que é um PROCON um pouco maior, tem todo um jurídico dentro do PROCON, tem procuradores municipais dentro do PROCON, tem contadores dentro do PROCON, tem toda uma estrutura. Daqui a 20 anos, o PROCON vai ser um dos órgãos mais fortes do país em defesa do consumidor, sem sombra de dúvidas. E quem ganha, sem dúvida, é a sociedade. Quem ganha é a sociedade, que precisa e merece esse tipo de apoio também. Tá certo. Mais uma vez, Sérgio Barreto, coordenador-geral do PROCON aqui de Timbó. Obrigado por ter recebido aqui a nossa reportagem. Parabéns aí pelo trabalho. Eu sempre também digo que o PROCON depende de quem está à frente dele. Isso é muito importante. Nós é que agradecemos, é um prazer servir a sociedade e obrigado pela entrevista.